Olá, pessoal! Estamos dando continuidade ao nosso IDPcast, o podcast do IDP, e hoje o segundo episódio em matéria tributária. Quem está falando aqui é Tarsila, e quem está me acompanhando é o professor Miquerlan. O professor Miquerlan é procurador da Fazenda Nacional, assessor de ministro do STF, doutorando em Direito e professor do IDP, professor aqui da casa. Hoje escolhemos um tema bastante relevante, é o tema da transação tributária, que depois aí de mais de 50 anos de espera, foi finalmente regulamentada, finalmente implementada e tem trazido resultados bastante expressivos. E para falar sobre esse tema, trouxemos duas sumidades sobre o assunto, que têm bastante experiência teórica e prática, e eu vou apresentar aqui a primeira convidada, é a doutora Andréa Massito. Ela é mestra em Direito Tributário, professora da pós-graduação e coordenadora executiva do grupo de pesquisa Métodos Alternativos de Resolução de Disputa em Matéria Tributária do mestrado profissional da FGV, conselheira consultiva do Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributárias, o IBAT, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem e sócia do Pinheiro Neto Advogados. Passa a palavra, então, ao professor Miquerlan. Obrigado, doutora Tarsila. É uma honra dividir novamente a bancada do IDPcast para esse segundo episódio de um tema tão relevante como a transação tributária. E sempre bom lembrar, doutora Tarsila Fernandes é procuradora federal, assessora de ministro do STF, doutora em Direito e professora aqui da casa, professora do IDP. Recebemos também, no dia de hoje, o doutor Rogério Campos, que é procurador da Fazenda Nacional, diretor de programa na Secretaria Executiva do Ministério da Economia e mestre pela FGV. Muito obrigado por aceitar o convite, doutor Rogério, doutora Andréa. Andréa, já começando aí com as nossas perguntas, né? A que você atribui uma demora tão grande na regulamentação da transação tributária no Brasil, né? No âmbito federal, como eu disse, foram mais de 50 anos aí para regulamentar a transação tributária. Um bom tempo, né, Tarsila? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer esse convite, é uma honra participar do IDPcast. Obrigada, Tarsila, obrigada, Miquerlan, um prazer estar novamente aqui com o Rogério, já fizemos dobradinhas em muitos eventos, e é um assunto que a gente gosta muito, então, realmente, a espera de 53 anos está finalmente valendo a pena, né? Então, se a gente olha para o Código Tributário Nacional, ele é lá de 1966, já tinha, então, a previsão da transação tributária no artigo 171, autorizando, então, que a lei trouxesse essa figura de como seria o instituto da transação, quem seria a autoridade competente para autorizá-la e efetivamente implementá-la. E no âmbito federal, então, a gente teve isso só, como você bem falou, mais de 50 anos depois, com a medida provisória 899 de 2019, que foi conhecida como a MP do contribuinte legal, e não no sentido de que o contribuinte é um cara bacana, mas sim que é um cara que se regulariza, né? Tem a possibilidade de se regularizar com o fisco. Essa MP foi, então, convertida no apagar das luzes ali do processo legislativo na Lei 13.988, em 2020, e agora a gente pode dela usufruir, havendo aí espaço para ampliação do Instituto, como a gente vai debater no episódio de hoje. Agora, ao que se deve essa demora, essa espera de mais de 50 anos, né? Eu traria, acho que, 3 grandes aspectos principais, que eu acho que não só a transação tributária, mas os outros métodos alternativos de solução de controvérsia tributárias em geral sofrem com esses desafios. Acho que o primeiro e mais óbvio é o obstáculo cultural. Então, a gente tem aqui no Brasil uma grande cultura do litígio, né? A gente gosta mesmo de uma boa briga. Além disso, acho que dentro dessa cultura tem uma questão de desconfiança e de insegurança. A gente tem medo de vantagens indevidas, medo de corrupção. Os próprios as autoridades públicas têm muito medo do risco de responsabilização, e tudo isso faz com que coisas novas dentro do direito tributário sejam olhadas com cautela. Só que agora, como você bem falou, a transação não é algo novo, é algo que a gente discutiu muito, amadureceu muito ao longo de todos esses anos, e tivemos que, nesse meio do caminho, superar o desafio trazido pelos dogmas e pelos hoje conhecidos como mitos no direito tributário. Que mitos são esses? Um dos mitos é a indisponibilidade do crédito tributário, que foi muito amadurecido, e visto que a indisponibilidade do crédito tributário ela precisa ser vista à luz da legalidade, do princípio da legalidade, das novas concepções de direito administrativista, e isso foi hoje, a gente pode dizer que isso foi superado. O terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar, que
como justificativa para essa demora, eu acho que, como eu falei, é a questão do tempo de amadurecimento para esse novo olhar. A partir do momento, especialmente a Procuradoria e o governo federal, conseguiram identificar a necessidade de buscar-se novos resultados, a Procuradoria abriu os olhos para uma mudança de olhar e para uma mudança de paradigma. E isso fez com que a gente saísse de um paradigma de conflito para um paradigma de abertura ao diálogo, gerando um círculo virtuoso que criou um ambiente todo favorável. E esse círculo virtuoso, ele tem aí na sua base pressão externa, ele tem também na sua base mudanças legislativas, e tudo isso a gente pode percorrer no podcast de hoje. Obrigado, doutora Andréa. Pegando aqui um gancho até nessa fala muito apropriada de início, não é? Essa questão da mudança cultural. E nesse sentido eu conduzo aqui, eu direciono a pergunta para o doutor Rogério. Essa previsão legal da transação, ela marca efetivamente uma mudança cultural na relação entre o fisco e os contribuintes? Boa pergunta, Miquelã. Bom, o professor Andréa já deu o caminho das pedras, né? Facilitou meu trabalho. Acho que a questão é que, evidentemente, é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma, né? Mas eu gosto de ver a transação, na verdade, como mais um passo de um processo de amadurecimento dessa relação fisco-contribuinte. Ou seja, eu não atribuo exclusivamente a transação a mudança de cultura. Eu acho que a mudança de cultura ainda é um processo, como a Andréa bem relembrou. Continuamos num contexto de litigiosidade excessiva, de normas tributárias não raro confusas, complexas, que geram litígio, ou seja, nosso ambiente continua ruim, gerando litígios, isso a gente não conseguiu melhorar, a transação continua sendo só um remédio para a gente tentar endereçar os problemas decorrentes dessas disfuncionalidades, mas eu acho que ela é mais um passo, obviamente, para a gente chegar num novo paradigma na relação efetiva fisco-contribuinte, onde se superam os receios e mesmo esses preconceitos relacionados, né, à má-fé, à má índole, todo contribuinte é sonegador, todo agente fiscal tende a agravar a penalidade, ou seja, né, os dogmas tal quais os dogmas jurídicos que a gente enfrentou, a gente vai ter que enfrentar alguns dogmas culturais para, de fato, chegar num ambiente mais saudável. Então, a transação ela surge, na verdade, a partir de várias outras pequenas iniciativas, tanto na cobrança legislativa quanto na gestão da Procuradoria, que foram servindo para romper, inclusive, essas barreiras, tanto culturais quanto jurídicas, relacionadas aos dogmas, de novo, culturais ou jurídicos. Então, eu acho que ela é um marco importante na mudança de cultura, mas ela é intrinsecamente relacionada a outras tantas iniciativas anteriores que viabilizaram a abertura de agenda, inclusive viabilizaram a janela de oportunidade para que se editasse a medida provisória. Aí a gente pode citar o rating da dívida ativa como um instrumento ímpar para superar problemas relacionados à renúncia de receitas que dificultavam toda e qualquer iniciativa relacionada à transação. A gente tem os negócios jurídico-processuais trazidos pelo novo CPC, ou seja, que traz um novo ambiente de consensualidade e que é muito importante, que a Procuradoria também adentrou nessa seara, regulamentou a matéria e foi avançando. E acho que, por último, as questões inerentes à discussão, inclusive, dos problemas do refis e dos devedores contumaz, no que diz respeito aos benefícios que dessas disfuncionalidades todas eles retiravam. Então, esse conjunto de medidas levam e abrem, acho que a possibilidade para que a gente tenha na transação o sucesso e, pelo menos, acho que a marca da mudança de cultura que esperamos que seja só um passo. A gente precisa avançar muito ainda nessa seara. É uma coisa que a PGFN bate muito, é a diferença da transação para o refis, né? Será que a gente pode explicar, Rogério, um pouquinho para o nosso público qual é a diferença básica entre transação e refis, que transação não é um refis? André, assim, eu acho que esse é um tema que a gente justificou na exposição de motivos, justificou no Congresso, para os parlamentares, porque eu acho que o refis, eu tenho alguns artigos e neles a gente tenta fazer um apanhado histórico. O refis não é uma ferramenta ruim. Assim, hoje é fácil
verificar a política pública olhando do presente, né, com os instrumentos que a gente tem hoje de TI, de BI, né, de dados. Como toda política pública, é muito fácil avaliar a política pública com dados, mas quando o Refis foi concebido, ele era a única ferramenta posta à disposição para resolver um problema de acumulação de passivo tributário. Esse é um fato, ou seja, naquela oportunidade ele ainda não apresentava externalidades, não apresentava, ainda que pudessem ser previsíveis, algumas delas surgiram em razão até da prática reiterada de refis, como um modelo indiscriminado, que aí gera perspectivas e aí envolve até uma questão de economia comportamental. Na transação, a gente tentou, obviamente, evitar essas externalidades. E qual é a maior diferença entre a transação e o refis? Está na tentativa de controlar, como toda política pública, que é de fato modelada e há algum estudo de impacto preliminar, a gente tentou controlar as externalidades. Então, não atribuir desconto a quem tem capacidade de pagamento, que esse era um problema do refis, ou seja, a gente via que, a longo prazo, as empresas que se beneficiavam, ou poderes que se beneficiavam, não precisavam do refis, e com isso, com a prática de edição reiterada de refis, a gente criava um incentivo à inadimplência. Ainda que se diga, olha, nunca vi um contribuinte deixar de pagar porque esperava o refis. Tem vídeos na internet com cursos de não pague o tributo hoje para ter um refis futuro. Tem vídeos, basta pesquisar no YouTube. Por outro lado, o refis não era suficiente para atender os contribuintes em real necessidade. Pelo menos até então, porque os maiores benefícios eram vinculados a pagamentos a curto prazo, que não facilitavam a vida de quem de fato estava em dificuldade. Então a gente tinha problema de alocação de incentivos, problemas de externalidades que a gente tentou, obviamente, endereçar na transação. Então, a principal diferença da transação é que ela surge, na verdade, como um modelo com uma plasticidade muito maior, que pode atender muitas outras situações que não a mera inadimplência, que é o que é exclusivamente endereçado pelo refis, a inadimplência e a acumulação de passivo. A transação pode resolver problemas de contencioso, de litigiosidade, e a gente leva, então, em conta isso, atribuir maiores benefícios, mas a um público mais reduzido. E, obviamente, que dentro dela, tentando, obviamente, não burocratizar também o Instituto a tal ponto que tornasse ele inviável, né? Então, a gente tem que entender que, para os pequenos contribuintes, há um custo de transação que eles talvez não suportassem se a gente exigisse uma comprovação de capacidade de pagamento muito mais sofisticada. E aí, por isso, a gente modelou outras hipóteses de transação que são mais simples, né? E aí, acho que esse é a grande diferença entre o refis e a transação. Obrigado. Doutor André, e considerando a sua atuação profissional, como foi, como tem evoluído, né? Como foi a evolução, como tem evoluído esse instituto, né? E eu falo aqui de forma abrangente, não apenas no âmbito da União, mas também, eventualmente, nos estados, você que é estudiosa do assunto, né? E como tem sido essa percepção dos contribuintes quanto a esse instituto? Ela tem sido mais crítica ou ela é mais positiva? É interessante, né? Na minha visão, eu diria que a percepção ela tem melhorado e até gerado expectativas, né? Eu tive algumas experiências recentes dentro do mundo do futebol. E o futebol sempre atrai paixões, né? Então, se falou muito de transação no futebol, e isso trouxe a transação, na minha visão, e não sei se o Rogério também concorda, se vocês concordam, trouxe a transação para a vitrine. Mas também criou-se, de certo modo, uma crença de que talvez a transação fosse uma pílula milagrosa que faria as dívidas sumirem, e não é bem assim, né? Então, o Rogério já falou aqui um pouco de rating, a gente já falou um pouco também da diferença entre a transação e o refis. Então, é muito importante que se tenha uma clara compreensão do que é a transação, de quais são as condições, qual a sua extensão. Então, eu acho assim, inicialmente, e inclusive até os dias de hoje, ainda há um certo desconhecimento do Instituto, como esse ponto que a Tarsila bem colocou de comparação de transação a refis, essa falta de
consideração de uma avaliação personalizada. Então, até hoje, eu acho que há uma confusão que persiste, mas, uma vez bem compreendido, é um instituto muito salutar para as finanças públicas como um todo, né? E nós, por via indireta, como coletividade. E eu acho também, eu falei aqui, que inicialmente eu vi o desconhecimento e também a desconfiança, e que essa combinação geraria uma insegurança. Que desconfiança que eu enxergo? A gente já falou de alguns dogmas do passado, mas uma desconfiança que, por exemplo, vem do lado do contribuinte, pela minha experiência prática, como vocês acabaram de colocar, é o sigilo. O contribuinte ele fica muito preocupado, porque numa negociação individual, numa transação individual, que é aquela própria para contribuintes com débitos superiores a 15 milhões, o contribuinte tem que abrir lá uma série de detalhes, uma série de dados, uma série de planos de negócios, dos seus negócios para a procuradoria. E daí a preocupação natural que vem dos contribuintes é o que a procuradoria vai ou pode fazer com esses dados. A gente está na era de Lei Geral de Proteção de Dados, né, pessoal? E o fisco não, a Fazenda, ela não pode se escapar disso. Então, embora na 13988 haja ali no artigo 1º, parágrafo 3º, uma referência de proteção de sigilo, até por uma questão de transparência e disponibilização dos acordos, essa proteção do sigilo, ela diz respeito a terceiros, a divulgação de informações sigilosas a terceiros. Mas não há na lei, não há na legislação de transação nenhuma ressalva quanto ao tratamento da informação que a Procuradoria recebe num ambiente de negociação. E essa lacuna que cria uma insegurança, que pode, e já desencorajou, especialmente no passado, muitos contribuintes a fazerem uso da transação. Então, eu acho que aqui a gente tem um espaço de crescimento. A exemplo de outros países, né? Eu escrevi um artigo sobre isso no Jota, isso lá no Jota não, desculpa, esse foi no blog do Fausto Macedo do Estadão, lá em setembro de 20, e eu falava justamente sobre a preocupação dos contribuintes com o sigilo de informações divulgadas ao fisco numa transação, e lá eu trouxe diversos modelos, né, da legislação americana, trouxe da italiana, trouxe também da alemã. E qual que é a minha conclusão? A minha conclusão, via de regra, é que seria recomendável e seria importante que no início de um acordo de transação, na discussão de um acordo, existisse a assinatura de um termo de confidencialidade. Né? Então, na Alemanha, por exemplo, a gente tem uma espécie de Chinese Wall entre as equipes. Aquela equipe de transação dentro do fisco, ela tem um Chinese Wall com toda e qualquer outra equipe dentro do fisco alemão. Então, se a gente tivesse um termo de confidencialidade, como a gente enxerga nesse direito emprestado, que garanta que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para instruir aquela negociação, e teria alguma penalidade se o fisco usasse para outra finalidade, acho que isso daria um conforto maior. Outra ideia é a criação de um órgão pela Receita Federal e também pela PGFN, que tivesse uma auditoria interna de como a instituição usa essas informações, qual o bom uso dessas informações. Isso acho que fortaleceria a transparência, de um lado, com toda a ressalva de sigilo que já existe, e também o espírito de cooperação. E esses bancos de dados talvez não estarem disponíveis também a toda a estrutura do fisco. Eu acho que esses são cuidados importantes. Mas eu acho que vocês tocaram numa outra questão, né? O tempo, então, esses 50 anos, fizeram com que a gente amadurecesse o Instituto Federal. Mas a gente não pode perder de vista que a gente já tinha aí um estudo publicado, quando a gente criou o grupo da GV, em 2017, a primeira coisa que a gente fez foi olhar como que no Brasil era tratado o Instituto da Transação. A gente sentia falta no âmbito federal, concluiu e reportou isso no Jota, esse sim foi no Jota, um artigo publicado em abril de 2018, dizendo que a realidade era, não existe transação federal, estamos perdendo timing para isso. Porém, surpreendentemente, nós tínhamos lei de transação em 62% dos municípios e em 22% dos estados. Tá certo? Vocês vão me dizer, mas Andréia, era basicamente uma réplica do artigo 171 do CTN. Olha, eram situações muito peculiares de aplicação de penalidades, ou quando a Fazenda sabia que a sua chance de sucesso era muito improvável. É verdade, mas isso foi talvez um amadurecimento necessário, e agora, na contramão, a postura da Procuradoria está alavancando toda essa legislação estadual e municipal. Vejam, São Paulo não tinha transação até vir o modelo federal. E o modelo federal transformou toda essa legislação. Então, eu acho que a gente
tem sim uma boa receptividade para o Instituto, cada vez mais a gente o conhece melhor e cada vez conhecendo melhor a gente pode trazer críticas construtivas para ele, não é verdade? Excelente, Andréa. Vários pontos importantíssimos que a Andréa falou aí, então eu vou abrir e perguntar se o Rogério quer fazer uma réplica para explicar um pouco essa questão do sigilo, que é uma preocupação realmente legítima, né, dos contribuintes, a questão da troca de informações dentro da Fazenda e entre Fazenda Nacional e Receita Federal. Não, acho que a ponderação da Andréa, assim, faz sentido, tem fundamento, né, como ela bem lembrou, a LGPD é algo relativamente novo, não só no Brasil em relação ao fisco é aplicado, mas mesmo em outros paradigmas fora do país de direito comparado, a gente tem algumas perplexidades que decorrem, né, da aplicação. Não pretendo fazer uma réplica propriamente dito, porque eu sou adepto à consensualidade. Então, só uma ponderação, obviamente, no que diz respeito ao sigilo, a gente, e não falando pela Fazenda, né, tentando falar, obviamente, sem perder o hábito, porque criado na Fazenda, mas já fora dela, a gente tem, obviamente, a lei traz a diretriz do sigilo, agora, de todo modo, os dados fiscais são dados à administração tributária, né? Ou seja, salvo algum dado novo, eu acho que em relação a esse pequeno aspecto, talvez a gente devesse e deve discutir o tema, a gente tem que compreender que não há sigilo fiscal entre o fisco. A administração tributária compartilha dados entre Procuradoria e Receita, porque são, na verdade, a administração tributária. Não há sigilo entre Procuradoria e Receita. E não digo que eles façam transferência de informações em relação à transação. Mas, assim, posso desconhecer algum detalhe, mas asseguro que 99% das informações exigidas numa transação ou exigidas em 99,9% das transações são informações que o fisco já dispõe e em relação às quais, para o fisco, não há sigilo. E aí cabe, assim, ao fisco proteger essas informações. Agora, desvio relacionado ao uso de uma informação que surge numa mesa de negociação, por exemplo, uma informação de determinado depósito, né, ou recurso de terceiro que será utilizado, e essa informação ser usada, por exemplo, pelo ainda fisco na cobrança de uma dívida, me parece que é medida já vedada pelo ordenamento, seja pela deslealdade processual, seja por não estar cobertada pela boa-fé objetiva. Eu acho que as preocupações surgem mais do que a Andréa já disse mais de uma vez, esse ambiente de receio entre contribuinte e fisco sempre. Excelente, Rogério. Tá vendo que a gente, né, conversando, a gente se entende. Falando então um pouquinho sobre os resultados da transação, né? A gente vê aí pela divulgação que a transação tem proporcionado resultados expressivos, né? Isso já era algo esperado por parte da Fazenda ou foi uma externalidade positiva, né, não totalmente esperada? Então vamos lá. É muito boa a pergunta e porque eu até está me debruçado sobre política pública e esse tema, né, de prever resultados, expectativas, é muito legal quando a gente vê se concretizar. Então, assim, sobre resultados, a gente tem resultados muito, muito expressivos. 200 bilhões de reais negociados, ou seja, consolidados, é mais do que qualquer refis já tenha conseguido. A soma de todos eles, no que diz respeito à Procuradoria, não atingiu esse patamar. A gente tem 1,8 milhão de inscrições afetadas por transações, ou seja, no universo de um pouco mais de 6 milhões de inscrições, a gente tem quase 1/3 de inscrições que estão sujeitas à extinção se levada a cabo a transação. E a gente tem também 700 mil acordos que resultaram numa arrecadação no ano passado de 6,4 bilhões. E aí eu acho que aqui entraria a questão da externalidade positiva. Na exposição de motivos, quando a gente encaminhou a proposta, e esses resultados são só lá na cobrança da dívida, uma das modalidades daquelas ferramentas todas que estão na lei 13988. Na exposição de motivos, a gente previu que no primeiro ano a gente arrecadaria um pouco mais de 1 bilhão, mas o primeiro ano de MP 899, e aí dependia, obviamente, de implementação, prazo de adesão, e esse valor, de fato, foi postergado para 2020. Então, se a gente considerar 2021 como o segundo ano
de transação, ou seja, a gente teve a pandemia, em 2020, então, tivemos o primeiro ano de transação, que para a MP seria 2019, a gente está considerando 2020. Então, 2021, a gente teve 6,4 bilhões arrecadados em transação. A EM falava que no segundo ano, para ela 2020, mas para nós 2021, a gente arrecadaria 6,38 bi. Ou seja, a gente errou por alguma casa decimal dos milhões, o que é algo, assim, acho que bastante preciso, uma estimativa de medida de algo disruptivo. Porque a gente, obviamente, usou modelos matemáticos que aplicávamos ao Refis para esse segmento de contribuintes que seriam atendidos. Então, assim, eu acho que tem muitas externalidades positivas, sim. Temos muito espaço para aprimorar, concordo com a Andrea, e até, de novo, não descarto o Refis como um instrumento, por exemplo, para as VPPs, MEs, porque envolvem créditos não inscritos que não estão albergados na transação e que levam à exclusão de um regime simplificado que, sem ele, inviabiliza a empresa. Ou seja, esse é um problema da transação, ou seja, um gap no modelo, obviamente pela limitação legal e do CTN, mas que pode ser endereçado por outros instrumentos. Inclusive, foi derrubado o veto na sessão da semana passada. Então, acho que os resultados, por enquanto, do que a gente previu, estão andando, à exceção da transição do contencioso, que eu acho que é um ponto que a gente pode explorar um pouco depois. Perfeito, obrigado. Doutora Andrea, nós vivemos um cenário de hiperjudicialização, né, de decisões político-administrativas, né? E ao que me consta, a transação em si ela não experimentou questionamentos relacionados à sua constitucionalidade. Isso não quer dizer que esse instituto não seja passível de aprimoramentos, né? Como todos são. O que você vislumbra, né, nesse sentido de possíveis evoluções, aprimoramentos do Instituto? De fato, questionamentos de constitucionalidade propriamente ditos nós não tivemos, até porque, como a gente falou no primeiro bloco aqui desse podcast, houve um amadurecimento das discussões sobre métodos alternativos, inclusive a transação, a desmistificação de alguns dogmas, como o da indisponibilidade do crédito tributário, e as coisas então foram conversando, a Constituição trazendo os limites do poder de tributar, enaltecendo o princípio da legalidade em matéria tributária, a modernização dos conceitos e doutrina administrativista, o CTN, que foi recepcionado como lei complementar, então honrando a legalidade com a previsão no artigo 171, então vindo lá em 19 a MP 899 e em 20 a lei 13988. Agora, difícil é essa hiperjudicialização que você mencionou não ser uma espada em cima da cabeça, não só da transação, mas como quase todos os temas tributários, né? Então, efetivamente é uma espada, eu acho que algumas polêmicas já chegaram a ser judicializadas, até que na minha visão não tantas, mas eu acho que a gente também enxerga alguns outros potenciais de judicialização. Então, aqui eu vou separar a minha fala em dois blocos. O que já foi judicializado? O mais comum em judicialização relativa à transação é o fato do contribuinte querer se regularizar, mas existia um delay ali no envio das dívidas para inscrição da Receita Federal para a Procuradoria. Então, fica aí nesse limbo e as dívidas não são inscritas e, via de regra, então, elas não conseguem ser transacionadas, porque, salvo raríssimas exceções, a gente está falando de transação, a gente está falando de dívida inscrita perante a PGFN. Então, eu mesma já tive uma série de mandados de segurança impetrados para inscrição, para acelerar a inscrição de débitos em dívida ativa. Saíram algumas regulamentações, algumas portarias com os prazos, etc., mas muitas vezes isso não é observado. Um segundo tema são os prazos limites trazidos pelas portarias regulamentares da data de inscrição da dívida ativa para você poder aderir a um ou outro programa, né? Então, muitas vezes, agora, por exemplo, foi reaberto o programa de retomada fiscal por conta da extensão aí da Covid em razão da Omicron. E então o prazo era 25 de fevereiro, ele foi postergado para 29 de abril, mas a portaria que estendeu esse prazo diz que só dívidas inscritas até 25 de fevereiro poderão ser incluídas no programa. Será que isso faz sentido? Será que isso se coaduna com a essência da regra de transação e da razão da sua criação?
transação que é justamente perquirir a regularidade plena dos contribuintes, isso é algo que o Rogério chamou a atenção. Então, isso também já judicializei e já tem posição do judiciário. Uma outra questão que já foi judicializada é o piso de 15 milhões para transação individual. Esse piso, ele faz ou não sentido? E eu confesso que a minha forma de enxergar isso é que a gente também precisa ter a realidade, o Instituto dentro da realidade de como os procuradores podem efetivamente lidar e fazer essas transações individuais. Mas a realidade, ela pode ser talvez regionalizada num país continental como o nosso, né? Então fica aqui talvez uma reflexão. Eu acho que outro tema que já foi também judicializado e foi recentemente noticiado, é na transação de pessoas físicas. Então, dentro do programa, por exemplo, de transação excepcional, houve uma exclusão de uma pessoa física por ter atrasado a 12ª parcela de entrada aí dessa transação. E daí o TRF3 acabou dizendo que não era razoável essa exclusão pelo atraso e reincluiu a pessoa física no programa. Agora, esses são alguns dos exemplos práticos que já existem. Quais são os potenciais? Na minha visão, especialmente questões relacionadas à isonomia, e eu gostaria de destacar um que me pega. Me pega por quê? Porque eu vejo, justamente pela transparência que existe da Procuradoria em disponibilizar os acordos de transação no seu site, eu vejo que o tratamento de depósito judicial, por exemplo, é tratado de forma díspare. Às vezes, o depósito ele pode ser utilizado para amortizar o saldo devedor após a aplicação de reduções em transações. Às vezes, não. A Procuradoria diz, primeiro você mata o saldo devedor com a conversão do depósito e depois eu aplico as reduções. Por quê? Para um contribuinte assim e para o outro contribuinte assado. Eu enxergo aí uma potencial demanda. Outra coisa são interpretações de zonas cinzentas. A gente teve até agora uma transação de contencioso tributário que foi a de PLR. E eu fiz algumas poucas adesões, eu sei que não teve aí tanta adesão, eu acho que há ansiedade por outros temas de contencioso a serem transacionados, mas ali eu tive uma dificuldade um pouco talvez boba. A dificuldade qual foi? Era uma dívida que estava em processo administrativo, ali em andamento, perante a Receita Federal ainda, era uma dívida não inscrita, e a gente fez a adesão, só que o fisco negou, rejeitou essa adesão, e falou que ia mandar a dívida para inscrição sem a possibilidade de discussão. Mas a maluquice era, existia um recurso especial que mantinha o processo administrativo ativo. Só que a Receita Federal entendeu, esse recurso é fazendário, não é do contribuinte, portanto, não tem nada que impediria o segmento da inscrição. Então, aí tem algumas zonas cinzentas que podem gerar judicialização. Graças a Deus, nesse caso, eu acabei recorrendo na via administrativa e fui ouvida ali na segunda instância hierárquica, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa espada aí para não atraí-la, atrair para a transação a judicialização. Por fim, respondendo a sua pergunta sobre aprimoramentos no Instituto, eu acho que a gente pode, talvez, pensar numa abertura maior para negociação de garantias, então um desapego maior da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação a garantias reais, isso é algo que eu tenho sentido dificuldade nas minhas negociações, muito embora hoje nós temos vários outros modelos intangíveis de garantia, muitas vezes muito mais valorizados. Eu acho que essa questão de razoabilidade, que eu destaquei no caso da transação da pessoa física, a questão da isonomia, que eu destaquei no tratamento de depósitos judiciais, uso de prejuízo fiscal deveria ser algo pensado não só no parcelamento e recuperação judicial, que foi uma mudança que a gente teve recentemente, mas também na transação. E, como eu falei, os contribuintes estão ansiosos por outros temas de transação do contencioso. Então, acho que esse seria um bom resumo. Perfeito. Excelente, Andréa. Já aproveitando, então, o gancho da Andréa, que eu estava aqui ansiosa para perguntar ao Rogério justamente sobre a transação do contencioso, né? Porque das modalidades de transação, a transação do contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica é a que mais foge à lógica do quer pagar quanto, né? Então, a gente não vai discutir valores, desconto, mas vai discutir teses jurídicas. Então, é aqui, na minha opinião, digamos assim, a mais bonita transação, é a transação no contencioso. E aí, como a Andréa falou, né, até agora só saiu um tema, né? Só foi escolhido um tema, só saiu um edital para a transação do contencioso. Por que essa demora, né? E se tem previsão aí de publicação de novos editais? E aí eu vou aproveitar também a fala da Andréa para acrescentar uma outra pergunta. A questão da transação individual, né, do valor de 15 milhões, também é algo
bastante batido aí pelos contribuintes, que 15 milhões, principalmente 15 milhões em São Paulo, não é a mesma coisa que 15 milhões em Recife. Então, a gente tem aí alguma perspectiva de alteração desse limite? Pode falar um pouquinho sobre isso também, Azério? Andréia, de novo, concordo com absolutamente tudo que você disse e os problemas. Vários dos casos citados de judicialização trazidos, para mim, são resultados, de novo, desse ainda cenário de desconfiança, ou seja, não faz sentido litígio sobre não manutenção de um contribuinte num programa desse, que busca a conformidade. Me parece assim, absurdo o contribuinte ter que litigar para ser mantido num programa. Inclusive, também é absurdo litigar para isso, considerando que o programa foi reaberto, poderia gerar uma nova adesão e ele poderia ter pago por mais de 18 meses a parcela menor, que ele queria pagar só por mais 6 meses a parcela menor. Ou seja, todo mundo está errado, o contribuinte provavelmente ganhou, mas perdeu, quem perdeu não ganhou, todo mundo perdeu, porque a gente litigou, a gente podia ter todo mundo ganhado, e é isso, né? O mexer a transação é o do ganha-ganha. Em relação ao valor, né, para tentar endereçar a questão da dívida, concordo que 15 milhões não faz sentido, para mim, pessoalmente, hoje não faz mais sentido, na extraordinária, nos 50 milhões, tem uma razão de ser, e a André bem destacou. A gente não tinha instrumento nenhum, não tinha transação, nunca teve adesão, e você tinha uma demanda, obviamente, reprimida por acordos, né? Então, obviamente, as primeiras transações por adesão concederam prazo máximo, desconto máximo, mesmo no maior prazo, para que, obviamente, a Procuradoria pudesse lidar com isso de forma automatizada. Então, fazia sentido, inclusive, para viabilizar o instrumento, porque se eu tivesse que atender 1,5 milhões de inscrições ou 700 mil pedidos de acordo, a gente teria deferido 2 mil em 2 anos. E não 700 mil, né, que é o que a gente transacionou. Agora, me parece que já passa da hora de a gente rever, porque a gente tem várias transações por adesão abertas, com todos os percentuais, e eu acho que a Procuradoria pode e deve rever os patamares para algo que seja mais razoável. 15 milhões, insisto, pega uma parcela, você acaba até discriminando o contribuinte, você vai pegar uma parcela muito pequena de contribuinte, praticamente só aqueles do lucro real, raríssimos que não estejam sujeitos ao lucro real, que ainda que respondam por 80% da arrecadação, respondem também por só 3% dos litígios. 90% dos litígios estão naquela faixa de até 50 mil, que é onde você tem que trabalhar mesmo o litígio de massa. Então, eu acho que sim, deve abaixar. Acho que critérios regionais podem gerar alguma discussão relacionada à isonomia. Eu acho que a gente pode abaixar pura e simplesmente para todo mundo, mas concordo, 15 milhões em São Paulo você vai ter uma massa enorme para atender, 15 milhões fora da capital de São Paulo, se for em Sorocaba, talvez você não tenha nenhum contribuinte. E eu acho que a Procuradoria pode até trabalhar com essa diferença e avançar. No que diz respeito ao contencioso de disseminada e relevante controvérsia, eu acho que é um modelo que foge daquela lógica de um refis melhorado, de algo que já era feito, de que já era trabalhado. Mesmo nas discussões do Congresso, na minha primeira reunião chamaram a gente para conversar com os consultores, falaram: Rogério, deu um problema aqui, tem um capítulo aqui que o povo está bravo. Eu liguei para o pessoal da dívida e falei: vamos lá que a transação de vocês está dando problema, porque para mim a do contencioso estava resolvida. O negócio era muito bom, simples, pequeno valor, tranquilo. O problema é da dívida, vamos lá com a dívida. Nem chamei ninguém na Procuradoria relacionado ao contencioso. Pois que o problema todo era o contencioso. Vocês querem mudar o lançamento, vocês estão alterando o CTN para dizer que a matéria tributável vai ser dita. Ou seja, mesmo nas discussões já gerava alguma perplexidade, algo que é novo. E aí eu acho que o ambiente que a gente tem dito, né, daquelas pequenas alterações que levaram à transação, se deram muito fortemente na cobrança da dívida, né? Então, foi mais fácil implementar a transação na cobrança da dívida. O contencioso sempre foi o contencioso, sempre foi o lugar do litígio. Em mais de uma participação, acho que a André esteve em uma, teve uma colega da Procuradoria que eu sugeri um tema e a pessoa: não, mas esse tema a gente ganha no TRF13.
Assim, ué, que bom que vocês estão ganhando, né? Mas você vai receber quando? Daqui 30 anos? Do tipo, se receber, talvez a gente perca, porque o Supremo não raro reforma a decisão de tribunal, né? Então, assim, é difícil evoluir. Eu acho que é cultural. E a gente está lidando num setor onde é mais arraigado a cultura do litígio. São pessoas que lidam com litígio e não na busca da consensualidade, onde o interesse da administração na cobrança é tentar receber o que é possível. E no contencioso ainda há essa dificuldade. Então, eu acho assim, há um pouco, de novo, minha opinião pessoal, uma timidez no que diz respeito ao avanço. Eu acho que tem centenas de temas, inclusive timidez na escolha do primeiro. Não acho que tenha sido um primeiro tema mais redondo, com menos complexidade. A gente tem temas que seriam mais cara crachá. Olha, transacionou, o resultado é X, não transacionou, o resultado é Y. O tema escolhido não era assim, porque tinha uma gama muito grande de variáveis no que diz respeito àquela tributação. Eu acho que até dá margem, de novo, para dúvida, insegurança. Então, espero que saiam. Eu sempre cobro, sempre participo de... Mas sociedade civil, também ajudem, porque assim, há a previsão na portaria 247 que a sociedade civil propõe a temas. Eu, enquanto estive responsável por isso na executiva do Ministério da Economia, nunca vi nenhum, assim, nenhum órgão de classe, nenhuma entidade, assim, não que não tenham mandado, pode ter mandado e não foi regularmente tramitado, ou foi indevidamente não visto. Mas assim, eu nunca vi também. Ou seja, mesmo a sociedade civil, não raro escritórios, não, agora mudou o voto de qualidade, não convém mais também. Então, por que a gente vai transacionar? Vamos tentar continuar ganhando. Seja administrativamente, agora com eventual mudança de entendimento do colegiado administrativo, seja judicialmente. Então, eu acho que a cultura do litígio é mais presente nessa seara e há uma timidez, assim. Eu acho que há um acomodamento de quem deve implementar a política pública. A gente formula, né? A gente monitora, mas a implementação, isso é típico de política pública, depende daquele servidor da ponta, né? De fato fazer acontecer, e não tem feito acontecer, o que é uma pena. Porque quando a gente previu lá, que você perguntou dos resultados, a gente cravou que eram 6,38 bi, no segundo está na exposição de motivo. Quando eu fui justificar a medida internamente, e obviamente eu justifiquei pelo impacto fiscal, porque eu sou do Ministério da Economia e tudo se justifica à base da receita, do primário, do déficit e da arrecadação, a gente justificou com base na arrecadação e falei, olha, a gente vai ter um instrumento para, se a gente tiver um problema e precisar de 50 bilhões, é possível arrecadar 50 bilhões. Então, acho que é isso. A gente pode avançar, tem muito espaço, né, para avançar em novos temas. Tem espaço fiscal gigantesco, acho que é um instrumento até econômico importante para as políticas públicas que são fomentadas com recursos públicos, mas a gente depende sempre, aí agora a gente está falando daquela burocracia de nível de rua, né, quem de fato tem que fazer, propor, e espero que saia. Há estudos, né, já haviam de outros temas, quando editado o PLR, preferiram fazer de forma moderada e espero que agora a gente deslanche e tenha novos temas. Ótimo. Doutor André, para finalizar, eu pediria que você pudesse sugerir dicas culturais ou acadêmicas para aprofundamento nesse tema. Só queria fazer um comentário antes de dar algumas recomendações aqui de leitura. Engraçado, né? A gente começou esse podcast falando dos desafios culturais e da cultura do litígio no Brasil, e a fala de encerramento do Rogério disse muito com isso, né? Falou, bom, para a gente definir novos temas, a gente precisa se desgarrar da cultura do litígio. Então, a gente vê que é um ciclo e que a gente precisa se forçar a sair dele para que a gente possa desenvolver nesses métodos, não só da transação, mas arbitragem, mediação e tudo mais. E daí eu gostaria aqui de deixar a recomendação para nos acompanharem o grupo que nós temos de métodos alternativos na GV, na Faculdade Getúlio Vargas, Escola de Direito aqui de São Paulo. Vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, no ADR_tributário, no LinkedIn, procurando por ADRs em questões tributárias.
Também uma sugestão aqui é o acompanhamento das mídias do IBAT, Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributárias, que eu sou conselheira e parte do núcleo executivo. Lá a gente tem algumas associações, comissões temáticas. No grupo da GV, a gente posta muita informação relevante e de consumo rápido, tal como um podcast. Então, ali vocês vão ver legislação, novidades, todas essas judicializações que a gente comentou aqui, tudo que a gente tem de novidade acaba saindo lá. Como eu brinquei com vocês no início, antes a gente se esforçava para fazer 2 posts em uma semana. Agora a gente se esforça para não fazer 2 posts no mesmo dia. Gostaria também de sugerir que vocês nos acompanhem nesses grupos, porque vai sair esse ano um livro sobre arbitragem tributária e outros de transação. Nós temos uma coluna recorrente também no Jota, e eu gostaria de recomendar aqui que analisassem o estudo feito pelo INSPER para o CNJ sobre o relatório do contencioso tributário. É muito interessante esse estudo, e deixar aqui a indicação de alguns livros de colegas mais recentes que são muito bacanas. Então, vou começar aqui por uns livros mais genéricos, esse daqui do Carlos Henrique Machado, que é Modelo Multiportas no Direito Tributário. Um colega também português, que é o Francisco Nicolau Domingos, também de métodos alternativos de resolução de conflitos tributários, e 2 mais específicos, um de uma grande amiga, que é a Priscila Faricelli, de arbitragem e transação tributárias, veio até com um desenhinho da minha filha. E, por último, não poderia deixar de indicar um livro meu, da Tatiane e da Priscila, que é de arbitragem tributária e traz também os desafios não só brasileiros, como a experiência portuguesa. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar aqui desse podcast com vocês. Espero termos outros bate-papos por aí. Nós que agradecemos imensamente. Eu complementaria a lista, recomendo fortemente Priscila Faricelli também, excelente, usei muito o livro dela no meu mestrado. Agora, tem esse livro de comentários sobre transação tributária, é uma obra coletiva com vários artigos. Tem um artigo do professor Miquelan, que trata sobre os impactos concorrenciais, né, ou até relacionados à economia tributária. Há vários estudos sobre renúncia de receita, sobre o uso de prejuízo fiscal, escrito por procuradores, advogados, ou seja, ele tenta retratar o ambiente que a gente espera de diálogo, debate de ideias, convergência, com um resultado de ganha-ganha. Então, recomendo essa obra coletiva, saiu pela RT, tive o prazer de coordenar, com o prefácio do professor Heleno. E é isso, fico à disposição, agradeço o convite novamente. Nós que agradecemos, então, a André, o Rogério, muito obrigada pela presença, vocês abrilhantaram aí o nosso IDPcast, um tema tão interessante, muito obrigada. Olá, gente, espero que tenham curtido o nosso IDPcast. Se perderam algum episódio, vão lá, sigam o nosso canal no YouTube, curtam o vídeo e nos acompanhem e sigam nas redes sociais do IDP Online. Obrigado.